Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Hélio e nesta aula vamos fazer o DAO, o acesso aos dados do objeto do nosso projeto que salva os dados no banco de dados MySQL. Então, sem delongas, bora para a aula! Bom pessoal, para esta aula, além do nosso projeto Flutter do curso, vamos precisar do projeto REST API, desenvolvido em Java com Spring para o banco de dados MySQL. Neste banco é necessário que tenha a base de dados aula. Precisa ser essa base de dados MySQL ou mesmo este REST API? Não pessoal, pode ser qualquer outro. Mas caso você queira seguir o curso, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os links dos projetos e também do script que já cria a base de dados, a tabela e alguns registros. Se você já acompanha o curso, provavelmente já tem um banco de dados, a tabela, os registros e os projetos. Aí basta iniciar os projetos e seguir a aula de hoje. Agora, se você caiu de paraquedas nesta aula, aqui no canal tem uma playlist do nosso curso Flutter e uma outra ensinando o desenvolvimento do REST API em Java com Spring para o banco de dados MySQL. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações para receber as últimas novidades e não esqueça de deixar o like, compartilhar com seus amigos e divulgar o canal. Feito isso, bora botar a mão na massa! E para começarmos a aula de hoje, antes de mais nada, precisamos iniciar o REST API. Então aqui no nosso projeto REST API, no navegador de arquivos, na barra de atividades, nós temos acesso ao dashboard do Spring que tem o nosso projeto. Então dou Start aqui no nosso projeto, assim inicia o servidor e caso não dê erro, já aparece aqui a opção Abrir no navegador. Precisamos deixar este cara executando, porque é ele que recebe as requisições do nosso projeto Flutter para manipular os dados no banco de dados MySQL. Beleza? Aqui no nosso projeto Flutter, pessoal, no main.dart, nós definimos na aula passada várias funções que utiliza a extensão HTTP para solicitar lá no nosso REST API a consulta, a inserção e a alteração e a exclusão dos dados. Fizemos todas essas funções na aula passada com explicações bem detalhadas. Então, se você não assistiu, volta lá, assista, porque é muito importante entender o que está fazendo. Então, para organizar este mundaréu de código que não pode ficar aqui no main, na aula de hoje vamos definir uma classe para acomodar essas funções. E como todas são relacionadas às operações do MySQL, vamos adotar o padrão DAO, o acesso aos dados do objeto, que no caso é para o MySQL. E aqui no projeto nós já temos o DAO do FileStore e o DAO do SQLite, que fica em Database. Então, seguindo o padrão aqui do projeto, aqui em Database eu vou criar mais uma pasta que eu vou chamar de MySQL. E aqui nesta pasta eu crio aqui o arquivo do DAO, que vai ser contact_DAO_MySQL. O nome pode ser o nome que vocês quiserem. Eu vou seguir aqui o padrão do projeto, tá? Aqui sim eu crio a nossa classe class contact_DAO_MySQL. Todo DAO aqui no projeto tem que implementar a interface contact_DAO. O que seria essa interface? Para quem não lembra, se eu aperto Ctrl e clico aqui, já abre para mim. Vejam, pessoal, que é uma interface que define, que padroniza o que é necessário para um DAO. No caso, salvar, alterar, remover e consultar dados, certo? É por isso que aqui, ao implementar, ele já acusa erro. Olha, tem que ter os 3 métodos. Se eu clico aqui na lâmpada, já tem a opção, ó, criar os 3 métodos, assim ele para de dar o erro. Agora, só falta fazer a implementação. Vamos começar implementando este primeiro método, o find, responsável em buscar todos os contatos. E acessarmos novamente o arquivo main.dart,
Para trabalharmos com o REST API, utilizamos a extensão HTTP. Então, o primeiro passo é fazer esta importação. Copio, colo aqui. E se vocês lembram, especificamente para esta importação, nós definimos aqui um apelido, o as-http. As, palavra-chave, HTTP seria o apelido. Poderia ser qualquer outro. Por qual motivo fizemos isso? Se acessarmos a biblioteca, para isso você aperta Ctrl, clique. Vejam que temos aqui várias funções definidas fora de uma classe, o que é permitido no Dart. Para ter a referência dessas funções no local onde estamos utilizando a extensão, nós definimos o apelido. Assim, na medida que eu digito aqui o apelido, http. O VS Code já reconhece e já sugere todas as funções da biblioteca. Beleza? E o próximo passo, se olharmos o que nós fizemos na aula passada, aqui no arquivo main.dart, é definir o endereço do REST. Como está rodando aqui na máquina, colocamos o IP da máquina, a porta 8080/contato. Por que a porta 8080/contato? Se olharmos o nosso projeto REST, vejam que ele foi inicializado na porta 8080. E aqui no REST, o responsável em receber as requisições do contato é a classe contato REST, que foi mapeado justamente com /contato. Então o endereço do REST é o IP da minha máquina, porque está rodando localmente a porta 8080, onde é o local, a porta onde o Spring foi inicializado, e lá ele fica escutando as requisições, e /contato, que é o recurso do projeto lá do REST API, certo? Então eu pego este cara aqui, copio, colo aqui como atributo da nossa classe DAO. Aqui em vez de var, eu vou pôr final. E aqui, se vocês estão lembrados, o método parse da classe URI analisa a string de endereço que nós definimos e cria um objeto do tipo URI. A implementação do find, buscar contatos, foi justamente a primeira que nós implementamos na aula passada. Fizemos de dois jeitos. O buscar, que tem o código mais verboso, detalhado, e o buscar código curto, que tem um código mais sucinto. Eu vou usar este mais sucinto, mas pode ser a outra, não tem problema nenhum, tá? Copio o que está dentro e colo aqui, ó. Deixo indentar aqui. Dou um Enter para separar. E aqui eu preciso fazer duas coisas. Como eu estou utilizando a await, eu preciso tornar o find assíncrono. Então eu coloco aqui async, certo? E aqui, como eu estou utilizando a biblioteca JSON, eu preciso fazer a importação. Import. E assim está prontinho o nosso find, buscar contatos. Lembrando rapidamente como o find funciona. Da minha extensão HTTP, eu estou fazendo uma requisição do tipo GET, que representa a consulta no banco de dados. Aqui, estamos solicitando todos os contatos do banco de dados, passando como parâmetro o endereço do nosso REST API. GET é um método assíncrono, então eu defino aqui a wait. Olha, Flutter, espere o retorno antes de seguir a execução. Toda requisição tem uma resposta que eu estou armazenando nesta variável, que pode ser um erro ou os dados solicitados. Então aqui eu faço o tratamento. Se o código da resposta foi diferente que sucesso, gere uma exceção. Se não gerar a exceção, significa que deu certo, então ele continua a execução. Toda a resposta HTTP é formada basicamente por duas partes, cabeçalho e o corpo. Os dados solicitados ficam no corpo, então eu coloco aqui resposta body. Só que esses dados que estão vindo lá do servidor REST têm formato JSON, então eu uso essa biblioteca para converter o JSON para uma lista de objetos Dart, especificamente map. Só que eu não quero uma lista de map, eu quero uma lista de contatos. Então aqui eu crio uma variável, uma lista de um tipo que eu realmente preciso, uma lista de contatos. Eu percorro a minha lista de map e converto de map para contato e retorno aqui a lista de contatos. Seguindo a implementação, o próximo é o remove, que se não me engano foi o último que nós definimos. Copio o código, colo aqui dentro no DAO
idento código, certo? E como estamos utilizando a await, preciso colocar aqui async. Aqui, pessoal, na primeira linha estamos definindo o endereço do nosso REST API, passando como parâmetro o código do contato que deve ser excluído, certo? Da extensão HTTP, faço a requisição delete, que é a exclusão, que representa a exclusão lá no banco de dados, passando como parâmetro o endereço do nosso REST API, certo? Essa requisição tem uma resposta que está sendo armazenado. Essa resposta pode ser sucesso, excluindo o nosso contato, ou pode ser uma falha. Então faço um tratamento aqui. Se o código da resposta for diferente que sucesso, gero aqui uma exceção. E por fim, o nosso salvar e alterar, que é essa função salvar. Eu copio o código para o C, colo aqui dentro, seleciono o código e dou uma indentada aqui, certo? Como estamos utilizando a await, eu coloco aqui async e o nosso save fica prontinho. Esse save recebe como parâmetro os dados do contato no formato da nossa entidade. Aqui estamos definindo o cabeçalho para informar qual tipo de dados que estaremos enviando para o nosso servidor REST, que no caso é o JSON. Como eu tenho aqui os dados no contato no formato da nossa entidade e eu preciso do JSON, aqui estou, através da biblioteca JSON Encode, eu estou convertendo a entidade para o JSON. Defino aqui uma variável de controle. Se o identificador do meu contato for nulo, significa que eu preciso salvar. Então aqui, através do HTTP, faço a requisição do tipo POST, passando como parâmetro o endereço do nosso REST API, o cabeçalho que informa o formato dos dados que estamos enviando e os nossos dados no formato JSON, certo? Aí aqui armazeno o código da resposta, se deu certo ou não. Caso o código não seja nulo, significa que é uma alteração. Então, da extensão HTTP, faço aqui requisição put, que representa a alteração, passo como parâmetro o endereço do nosso REST, cabeçalho e os dados no formato JSON. Coleto o código da resposta. Se o código da resposta for diferente que sucesso, eu gero aqui uma exceção. Salve aí, pessoal! E agora o nosso DAO está prontinho. Vamos aqui no main.dart, não precisamos mais destas funções, então eu excluo, que agora a gente já tem o nosso DAO. Aqui no main, nós só precisamos destas duas últimas linhas, então eu apago o resto, salvo e já dou start no nosso projeto. Apago as importações que não estamos mais utilizando e aqui na raiz do app nós temos o injection. E aqui, ao invés de utilizar o DAO do nosso SQLite, vamos utilizar o nosso DAO do MySQL que definimos hoje. Salvei. Se olharmos aqui o nosso app, veja que esses dados são do SQLite. Se eu dou um restart, olha aqui, pessoal, o nosso app está trazendo os dados lá do MySQL. Se eu abro aqui o Workbench, clica aqui, Workbench, faço o login, root, e se eu faço a consulta aqui na nossa aula, tabela, contatos, select, olha lá, pessoal, Joca e Henry. Eu tenho até o script aqui do banco, se eu quiser eu posso rodar tudo. Aí o que faz? Ele apaga os dados, cria de novo a database, né? Aí se eu consulto agora os contatos, agora eu tenho 4 registros. Se eu dou o restart aqui no nosso app, olha lá, pessoal, Marta, Manuela, Joca e Henry, conforme está aqui no Workbench, certo? Se eu mando excluir o Henry, sim. Opa! Não excluiu? Deixa eu consultar. Opa, excluiu sim. O problema está aqui no nosso app. Vamos dar uma olhada aqui no Contact List da pasta View, onde nós definimos o botão
excluir, tá? Aqui na linha 86. O problema é aqui, pessoal, veja que eu chamo o back remove, que exclui os dados, depois ele retorna aqui na lista, que ele busca os dados e já mostra na list view. Só que o back remove é um método assíncrono, então se eu não coloco aqui await, na medida que ele inicia a exclusão, ele já retorna na lista. Por isso que dá a impressão que não foi excluído, mas aqui ele faz a consulta antes. Então aqui eu precisaria colocar await, porém eu não consigo colocar await aqui, porque aqui já é o build do widget. Então eu arranco este cara aqui, certo? E eu vou aqui no back remove, Ctrl clique, é o back do list contact, tá? E aqui eu coloco por último o navigator pop, tá? Eu preciso passar como parâmetro o build context, e aqui sim eu consigo colocar, ó, await. Olha, Flutter, espera a exclusão para depois atualizar a lista e voltar e mostrar na list view. Agora sim, pessoal, como eu coloquei await, aqui eu coloco async, salvo. Aí um detalhe muito importante, pessoal, é que esta classe utiliza o MobX, então aqui no terminal a gente precisa emitir o comando flutter packages pub run build runner build, certo? Se você não faz isso, ele não atualiza o arquivo .g e não vai adiantar de nada, certo? Aí, além disso, pessoal, provavelmente aqui no service remove, Ctrl clique, a classe contact service da pasta service que está no domain. Olha aqui, pessoal, o remove precisa também do await. É await, aqui precisa do async. Aqui em save também não tem, então provavelmente vai precisar. Então já coloca aqui, tá? Salvei. E agora que eu alterei lá o remove, eu preciso passar o contexto. Então aqui eu passo o context. Salvei, dou restart. Vamos ver agora. Marta. Coloco para editar, coloco 2. Salvo. Olha lá, já trouxe atualizado. Se eu faço select aqui, Marta 2 certinho. Vou fazer uma inclusão. Vamos por Zeca. O e-mail zeca@email.com. Telefone 99984. Aí sem endereço. Salvei. Olha lá, pessoal, tanto na atualização como na inclusão, a lista está funcionando, certo? Vamos testar aqui a exclusão, que não tinha dado certo. Eu clico sim. Agora sim está funcionando, pessoal. Se eu faço select, o banco de dados está conforme os dados apresentados aqui, certo? Eu clico aqui de novo na Marta, retorno salvo, mostra aqui de novo, olha o banco de dados Marta. Agora sim, pessoal, o nosso app manipulando os dados lá no MySQL por meio do nosso REST API. E assim, pessoal, finalizamos a nossa aula e também o nosso curso Flutter, que apesar de introdutório, abordou diversos padrões e uma arquitetura um pouco mais organizada, acessando apps externas e salvando os dados de forma local, remota, utilizando Firebase e também consumindo o REST API. Eu espero de coração que vocês tenham conseguido e aprendido, nem que seja um pouquinho. Se você fez o curso inteiro, deixe o seu feedback do curso nos comentários, que eu vou gostar muito de ler. Comente também sugestões para os próximos vídeos e cursos. Por enquanto eu estou sem ideia, provavelmente vou postar vídeos aleatórios de Flutter. Eu estou querendo muito montar um curso de JavaScript, mas deixa aí os seus comentários. Bom, pessoal, agradeço muitíssimo o esforço e a dedicação de vocês e espero vocês na próxima. Até mais!